8h28. Guarda aí. Entre 8h30 mesmo. Calma. 8h29. Boa noite, pessoal que já chegou aqui pela página do Regências e Concordâncias. A gente vai dando um tempinho até bater o horário das 20h30. Esperar o pessoal que está chegando. Vamos aguardar também nosso convidado, o Beto Campi. Essa live hoje ela tem um perfil um pouquinho diferente daquilo que o Regências vem fazendo, né? Somente os temas voltados para a perspectiva do nosso cotidiano, das nossas avaliações sobre as novas ideias e o novo paradigma que a gente vem desenvolvendo. Mas a ideia aqui hoje desse encontro, dessa live, é justamente conversar com o nosso amigo Beto Campi, gestor em RH, e fazer essa troca, né, da filosofia com o comportamento humano, ver quais são essas diretrizes e essa maneira que as pessoas têm de pensar sobre o mundo, sobre as suas perspectivas. Essa é a ideia, né? Agradecendo o pessoal que já vem chegando aqui, o Paulo Tiz, a Laís. Boa noite para vocês. E assim, hoje vai ser um bate-papo. Hoje a gente tem, além do Beto Campi, os nossos filósofos convidados que vão fazer parte da nossa live, que são pessoas que no seu tempo, dentro da sua perspectiva, tiveram uma importância muito grande, né, nesse projeto. De levar o conhecimento, de organizar a forma de pensar dentro daquela perspectiva, daquela época que eles viviam. Mas que reverbera até hoje. E isso é o que é o bacana. As pessoas terem até hoje essa ideia do pensamento que segue, que evolui e que é atemporal. Então isso daí que é o bacana, né? A gente não deixar de ter isso em mente. Você mandou o convite para ele? Então a gente vamos aguardando aqui o nosso convidado dessa noite. Vamos dar mais um tempinho. Tem mais um pessoal chegando. Vamos aguardando. Prometo para vocês que hoje vocês vão poder mandar perguntas. Se tiver dúvida durante a live, tirem as suas dúvidas. Se quiser fazer alguma pergunta sobre, em específico, algum filósofo que a gente tratar aqui na nossa conversa, venham para o nosso bate-papo. Logo mais o nosso convidado já vai entrar aqui com a gente. E aí, vamos dar início. Boa noite! Boa noite, Beto. Tudo bem aí? Tudo, Cláudia, pessoal que está assistindo, boa noite, que prazer. É mesmo. Já estava com saudade dos nossos bate-papos. Exatamente, muito legal, muito agradecido pelo convite. É uma honra participar das conversas aqui no Regências e Concordâncias. Essa página sensacional que veio para ajudar a esclarecer muito o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, profissional e pessoal. Pois é, o bacana é que assim, a página ela busca sempre isso, trazer o mais próximo possível da realidade das pessoas, o pensamento que está longe, né? Uma distância, é como eu estava falando antes de você chegar, o que eles falam lá atrás é meio que atemporal, qualquer momento que você ouvir vai fazer sentido. Mas dentro de uma linha cronológica eles estão distantes, mas o pensamento está sempre junto, não tem distância para ele. Muito bom, muito bom. Que honra. Se apresenta aqui para o nosso pessoal. Beto, fala aí um pouco da sua história.
Legal. Para quem não me conhece, eu sou Beto Campos, sou profissional de gestão de pessoas há 17 anos, trabalho na área de recursos humanos, business partner, treinamentos e palestras. Nós temos uma consultoria e assessoria empresarial, ao qual estamos aí oferecendo soluções aí a todas as necessidades dos empresários, empresas e pessoas. Atendemos tanto pessoas físicas como jurídicas e somos aí apaixonados pela área de gestão de pessoas, onde sempre podemos agregar, passar algum tipo de valor, seja através da filosofia, seja através de treinamentos, palestras, de uma relação comportamental, né? Inclusive, o tema aí é muito gratificante, falar de filosofia na gestão de pessoas, e a gente quer agregar para todos, né? Agregar valor aí para todos. Olha, já tive as pessoas entrando aí, que satisfação. O grande Não Bruno é? Medeiros, meu amigo lá do Rio de Janeiro, fantástico gestor da área comercial. Que legal. Nós agradecemos aqui a participação, ó, eu e a Cláudia. Sim, a gente agradece mesmo. Bom, pessoal, o Beto acabou de explanar brilhantemente todo o trabalho que ele faz, todo o trabalho que ele faz e toda a parte que ele move dentro do mundo organizacional. Tô certa, Beto? Correto. Joia. A página do Regências, ela tem esse perfil educacional, mas assim, não é mais do mesmo. A proposta da Regências e Concordâncias é justamente o quê? Proporcionar para as pessoas que querem dinamizar o seu conhecimento, agregar valor, não só o valor literário da coisa, não só como saber me expressar de maneira clara e eficiente, mas aquilo fazer sentido para eles. Então, é assim, não é a educação que reproduz as normas e as técnicas. Isso faz parte, você vai ter que trabalhar com ela. Mas é uma educação que faz sentido para você. Então, é assim, é uma educação que agrega, é uma educação que ela junta todo esse conhecimento filosófico, sociológico, literário, tudo. É uma intertextualidade do conhecimento. Então, a página vem com essa ideia e eu acho, e tenho total garantia de falar isso, não é nem eu acho, eu tenho total certeza de afirmar que o mundo corporativo, ele pode aprender e apreender muito quando ele tiver uma gestão educacional agregada a ele. Perfeito. Isso é o que eu vejo, não assim, eu não trabalho diretamente como você, que está ali, naquele momento, dentro das empresas, vivenciando aquela situação. Mas de fora, como educadora, e vendo, às vezes, as dificuldades que as pessoas trazem para mim, quando elas estão nos seus ambientes de trabalho e falam, olha, eu preciso estudar, eu tenho que voltar para a faculdade, porque senão eu não vou conseguir ascender no meu trabalho, eu não vou conseguir uma promoção que eu tanto quero. Mas assim, eu também não tenho muito tempo, eu também não tenho, não estou tão motivado para voltar a estudar. E é um erro, porque assim, o estudo, ele não é só 4, 3, 5 anos ali sentado nas carteiras e recebendo educação bancária. Ele é construtivo. E é essa a proposta da página, tanto que o nosso projeto educacional desse mês, que a gente começou, que é uma nova educação para o mundo novo, é justamente isso, é essa a proposta. E como veio a ideia da live dentro disso? Porque quando as pessoas pensam em filosofia, já falam, ai, nossa, aqueles textões, aquele pensamento todo coordenado, aquelas pessoas prolixas que falam de coisas que a gente nem está entendendo o que elas estão falando. Mal sabem elas, né, Beto, que filosofia você faz a todo momento. Exatamente, perfeito. A sua colocação é perfeita. A educação vai modificar o mundo corporativo o dia que isso for entendido como prioridade. E a filosofia também, porque a filosofia está associadamente direta no dia a dia do comportamento humano. Uma das coisas que me fez se apaixonar, né, na verdade, pela filosofia foi exatamente para ela lidar com as minhas imperfeições. E isso é sensacional, porque você tem que ter essa autocrítica, você tem que ter esse entendimento de saber quando você está sendo correto, incorreto, assertivo, ou está tomando caminhos que podem te levar a um resultado maior e que você pode ter aí uma quantidade enorme de coisas boas
que vão te mudar a vida pessoal, a vida profissional, e que alguns comportamentos são influenciáveis diretamente nos resultados que você tem. E isso ocorre já, né, na vida humana há anos, e o ser humano, lógico, isso não dá para generalizar, mas ele não evolui com esse aprendizado. Isso é muito interessante. E se priva. Essa semana, até usando já para a gente inserir o tema filosofia na conversa, eu fiz uma orientação, até por home office, em relação a uma empresa, no cenário de uma gestão onde havia um conflito. E conforme eu fui ouvindo a necessidade, dando aquela orientação de coach comportamental, para poder achar o melhor caminho e solução, tanto para a empresa, quanto para o gestor, quanto para o empregado, visto que o que me foi passado que ele tinha bons resultados, mas o comportamental era complexo, e eu fui identificar ali que havia uma coisa muito parecida com o que o Schopenhauer falava, né? O filósofo alemão Schopenhauer, da teoria ad hominem. Hominem, né? A teoria ad hominem é o termo correto. Que ele fala que quando você não consegue desconstruir o argumento, você ataca a pessoa. E eu vi um cenário muito próximo disso, onde havia esses ataques pessoais em vez do entendimento, o porquê determinada situação acontecia. Eu não vou entrar em detalhes para não expor as pessoas e a empresa, mas era uma situação próxima disso. Então, se você vê aí o que é lançado, as frases, os pensamentos, os comentários da filosofia, pode te esclarecer muitas coisas, tanto no entendimento do ciclo social, quanto do ciclo corporativo. Né? Então, essa situação de você tentar destruir a pessoa quando você já não consegue mais argumentar, em vez de reconhecer que você pode ter errado na tua visão, é muito comum. Isso acontece em empresas desde da parte horizontal ou da vertical, pode vir do gestor para o funcionário, do funcionário para outro funcionário, do diretor para gestores, e é muito comum. E é algo que tem que ser analisado profundamente. Uma coisa interessante que você fala, né, do Schopenhauer. Esse pensamento dele, essa construção dele, ela é totalmente eficaz. Mas ela me faz lembrar também uma outra coisa que ele fala, que ele sempre se refere muito à coisa em si. Né? Como ele fala da realidade, então é da coisa em si. Quando ele fala do indivíduo, então é a coisa em si. Como as coisas realmente são. Então, essa ideia do em si. Ele fala da vontade. Então, ele coloca a vontade dentro desse panorama que você meio que delimitou. Eu entendo essa outra visão dele, desse outro postulado que ele também traz. Então, a vontade da pessoa de se manter acreditar nas suas crenças, né? Nas suas verdades. A vontade dela de permanecer certa dentro das suas crenças é tão grande que em nenhum momento ela percebe o entorno, ela não percebe o outro. É a vontade dela. Né? Então é assim, ele não desconstrói em nenhum momento as verdades dele e tenta entender o outro. Aquilo é o valor dele, então aquilo está nele e ele não vai mudar. A vontade dele é essa, então os fins justificam os meios, é quase que Maquiavel mesmo a ideia. Então não interessa, eu quero defender a minha verdade, se isso tiver que denigrir o outro, tá fantástico. É uma ética socrática invertida, né? Muito bom. É mais ou menos isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Legal, muito bom. E mas a gente pode falar dessa ideia. É muito interessante o comportamento humano. Quando eu estava na faculdade de pedagogia, que foi quando eu tive um acesso muito maior à parte da filosofia da educação, a gente estudou vários filósofos. Então, temos os atomistas, como Demócrito, de Abdera, a gente tem Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes, pessoal todo de Mileto, que vem da escola de Mileto, que vem falando da physis, né, que eles partem do pressuposto que o início de tudo é a physis. E a physis está ligada à água, então é o primeiro elemento. Então tudo vem a partir da água. E aí quando você pensa em água, você remete um pouquinho para Heráclito, que fala que é o
filósofo do devir, né? Que tudo flui, tudo converge. As coisas vão mudando ao longo do tempo. E o comportamento humano é mais ou menos isso, não é não, Beto? Quando você está lá dentro daquelas empresas que você vai observando individualmente as pessoas, não com olhar de julgamento, óbvio, mas de observador mesmo, né? Espectador daquela cena. Qual que é o sentimento? Eu vou usar Nietzsche aí para poder falar um pouco sobre isso que você me perguntou. Eu percebo muito que quando as pessoas ali estão expostas à pressão ambiental, mesmo que ela tenha uma percepção física do que está acontecendo, mesmo que ela entenda que aquilo é claro e evidente aos olhos e à situação, você vai encontrar dois tipos de perfis. Aqueles que vão seguir o próprio desejo e continuar tentando seguir pelo caminho que é o mais correto, ou mais adequado, ou que mais sensato, e as que vão pelo sentimento dos outros, né, ao qual geralmente vão encontrar uma quantidade enorme de conflitos e cenários complexos dentro do ambiente corporativo. A situação que você vai compreender no cotidiano envolve muito o autocontrole, o equilíbrio emocional e tudo aquilo que o ser humano pode transformar de uma maneira diferente, mas ele prefere seguir alguns padrões, seja por zona de conforto, seja por qualquer outro tipo de motivo, mas ele vai manter esse padrão como uma forma de comportamento, e isso influencia todo o ambiente que ele está, né? E sem querer interromper a linha de raciocínio, só quero agradecer aqui a doutora Gabriela, aqui, que está participando da live. Ela estava fazendo a live dela agora há pouco, eu estava lá presenciando, aí tive que sair, vim aqui para a nossa. E agradeço, a doutora Gabriela aí, acompanhe também, que ela é excelente, uma ótima profissional também, e faz umas lives sensacionais. E retomando o raciocínio, então, é muito importante isso. O ser humano precisa muito perceber e ter um autocontrole do equilíbrio que ele tem internamente de poder administrar seu comportamento e suas emoções. Claro, é difícil, mas à medida que você pratica, que você executa, tudo fica um pouco mais acessível para você. Algumas situações ficam mais fáceis de ser executadas e facilita também o trabalho no mundo corporativo. Então, à medida que eu tô fazendo gestão de pessoas e eu tenho uma empresa se manifestando para mim, que existe no ambiente corporativo, que o clima organizacional é complexo, cheio de conflitos e tensões, onde isso influencia no resultado. E aí eu pego a informação de que, por exemplo, o CEO da empresa ele tem uma postura autoritária e as pessoas, por medo de perder o emprego, ela automaticamente segue aí a linha de raciocínio da segunda etapa que Nietzsche cita, né? A pessoa ela acaba sendo influenciada. Eu vou perder meu emprego, eu vou seguir o raciocínio aí de ser controlado dentro do ambiente de trabalho, para manter a relação em paz e tudo mais. Isso vai gerando automaticamente um desconforto. Aí você vai falar, caramba, mas o que eu vou fazer, Beto? Eu vou sair do emprego? Às vezes é a situação que tem que ocorrer. Às vezes você precisa se desvencilhar, desculpa, agora engasguei para falar. Desvencilhar daquele ambiente para que você possa seguir em frente e gerar novos. Criar um formato de vida diferente, um ambiente de trabalho diferente, onde você possa realmente produzir. Se aquilo é cultural, é institucional e não vai mudar, a sua forma é modificar o cenário, até que aquelas pessoas evoluam e consigam compreender. Por isso que a gestão de pessoas é fascinante, e à medida que a gente coloca a filosofia junto, você flui e vai longe, porque, como eu falei no início, né, a gente cita as nossas imperfeições. Isso pode ser um padrão ótimo para o Brasil, de repente, se você for fazer esse padrão na Argentina, já não é adequado para o tipo de perfil populacional. Se for fazer na França, é diferente, enfim. A cultura influencia muito nisso. E esse é o gostoso da filosofia. Trabalhar as ideias, trabalhar os conceitos, trabalhar o comportamento humano dentro das suas perfeições e imperfeições, para que a gente possa chegar num equilíbrio emocional positivo, trazendo aí uma empresa bacana, uma vida pessoal bacana, e se não perfeita, que é algo muito distante talvez, mas pelo menos próximo do caminho para isso, né? É muito bacana você falar sobre isso, assim, de você perceber essa hora de, opa, preciso fazer uma mudança aqui.
eu preciso fazer um ajuste, eu tenho que tentar ver uma outra forma de fazer o negócio funcionar. Porque se a gente pega na filosofia, ainda dentro dessa proposta dos atomistas, a gente vai ver que o próprio Demócrito, ele defende isso. Quando ele vem e faz esses estudos, né, através do átomo, e aí dentro de uma parte científica, falando, ele vê que ele é indivisível. Você chega na menor partícula, que é o átomo, e aí ele é indivisível, ok. Só que ele pode ser transformado. E aí ele parte daquele pressuposto assim. Então, tudo no mundo é átomo, ok. Então, em nenhum momento o mundo vai deixar de existir ou vai ser destruído. Ele vai ser alterado. Então, vai chegar um momento em que ele pode ser reduzido, mas aí depois, quando ele retoma essa outra ideia, ou então quando ele volta a se reconstruir, ele vem alterado. E é essa visão, se a gente transporta para a vida, para a prática, é mais ou menos isso. Eu hoje estava conversando com uma pessoa e eu falei, existem, né, dentro da filosofia, existem aqueles que pensam parecidos e aqueles que são opostos. Então, eu me lembro que eu ainda falei para a pessoa, tem momentos na vida da gente que a gente é muito Parmênides. O ser é, o não ser não é. E aí, quando a gente é muito Parmênides, a gente tem que ler o oposto. A gente tem que ler mais Heráclito. Vamos fluir, vamos mudar, vamos dinamizar essa coisa, vamos transformar. Tem um momento na vida da gente que a gente é muito Dionísio. Então, combativo, guerreiro, né? E aí a gente tem que ser mais Apolo, mais mental, subjetivo, introspectivo. Então, eu acho que isso também faz parte desse mundo que você acaba tendo esse acesso, você acaba visualizando isso. Então, para pessoas mais conflituosas, eu vou trabalhar de uma maneira mais fluídica, de uma forma mais amena. Para pessoas muito amenas, eu tenho que ser mais firme, eu tenho que dar uma sacudida para ver se ela acorda. Faz sentido isso também no mundo empresarial? Ou Totalmente. Não? Tipo assim, tem um mercado de trabalho que você tem que ser 100% elétrico mesmo, senão não vai fluir. Totalmente. Totalmente. O que desvirtua disso, na verdade, são o ego, a vaidade, que acaba incorporando quem tem esse poder de transformar e gera aí conflitos, situações adversas, causa constrangimentos e não, em vez de inspirar e motivar, desmotiva. Então é o grande ponto principal, ou seja, voltamos à parte do comportamento. Existe a necessidade da ação, você citou o Demócrito aí, a gente está falando muito dessa parte dos filósofos aí pré-socráticos, né? E tem esse cenário da atitude, né? De você, aquele que tudo adia, não transforma, não faz acontecer, e deixa tudo adiado pela metade e imperfeito. Então, você tem pessoas que geram esse tipo de cenário e fazem acontecer. Há gestões de pessoas que utilizam isso para o cotidiano, mas esbarram nesses poréns, que são, a verdade, de pessoas que estão à frente, que às vezes não querem essa evolução, possuem algum tipo de privilégio. Ontem eu estava conversando aqui na live com o Marcos Ayala, e nós falamos um pouco desse cenário dentro do ambiente corporativo, quanto ao boicote interno dentro da empresa. E, infelizmente, isso é muito comum, isso acontece. E a própria empresa solicitar mudanças e ela mesma se auto-sabotar, né? Ela barrar aquilo. Então é uma coisa fictícia, é uma atitude falsa, né? Ela não existe na prática. Ela gera o entendimento para que haja o conforto corporativo, para que exista assim uma situação de paz e de clima organizacional positivo, só que o cotidiano mostra outra coisa, porque a própria empresa dificulta, gera problemas, ela mesma causa os conflitos, e isso é uma falta de entendimento e desequilíbrio, tanto emocional como profissional e pessoal das pessoas que compõem o cenário de gestão da empresa. Então, é muito importante, sim, trabalhar tudo isso que nós falamos, trabalhar o comportamento humano, trabalhar essa visão de modificar a ação corporativa, a compreensão
de como o ser humano se comporta dentro do ambiente. Tá? Eu até anotei aqui para comentar hoje uma frase do Clóvis de Barros Filho, que ele fala assim, é muito simples, mas eu quis anotar para que eu não esquecesse nenhum termo da maneira que ele se pronuncia. Você sabe que encontrou a felicidade quando vive um momento que não quer que acabe. Vamos esquecer um pouco isso agora do momento da felicidade do nosso cotidiano, da felicidade pessoal. Vamos transferir para o mundo corporativo, que é o que a gente entrou em tema agora. Quando você está feliz no trabalho, independente de você ser um funcionário, de você ser um empreendedor, se você ser um empresário, CEO, sócio, enfim. Mas quando você está feliz, você realiza isso com uma grandeza muito grande. E isso flui naturalmente. É claro que o teu equilíbrio emocional vai trabalhar muito fácil com todas as adversidades que você vivenciar. Ainda que o mundo corporativo seja complexo, ainda que existam problemas, você vai, de alguma maneira, conduzir isso de uma maneira muito boa. Ou seja, você vai passar por cima, falando popularmente, dos problemas que existem. E é muito fácil fazer isso no início. Vai chegar um estágio ao qual você já, mesmo sabendo o que fazer, já não consegue mais lidar com a situação, porque as influências externas estão te controlando. Então, se você não tem um equilíbrio emocional, onde você está feliz fazendo aquilo, você tem essa sensação de encontrou a felicidade, porque aquele momento você fala, não quero que acabe isso nunca mais. Por outro lado, você tem uma razão de entendimento dos processos, sabe lidar com o ser humano, você vai ter uma facilidade tão grande de trabalhar a sua mente diante desse conflito, dessa adversidade, que você acaba oferecendo a solução para quem está te criando o problema. E essa pessoa acaba até absorvendo, porque ela não consegue te atacar. Então, veja, é uma coisa muito, muito difícil, é uma evolução necessária de todos nós, seres humanos. Por outro lado, existe o teu comprometimento, de você querer fazer. Sim. Você precisa querer tomar essa atitude e tomar a frente para que essa felicidade aconteça. Isso não vai acontecer, cair de nenhum lugar, não vai vir para a sua mente simplesmente assim. É uma série de ações e processos que vão te transformar nessa pessoa. E aí você leva isso para o teu cotidiano, para o ambiente de trabalho, e faz com que isso possa ocorrer de uma maneira tão ampla, que a tua vida vai ser, não um mar de rosas, mas pelo menos volta naquilo que falamos anteriormente, caminhando para um cenário mais positivo, de você viver bem, conseguir se preocupar com coisas que realmente importam, de valorizar o ser humano, ter mais empatia, compreensão. Tudo aquilo que hoje a gente sente falta, né, nos outros, sim, você começa a ter. E talvez você consiga transmitir para os outros de uma maneira mais positiva. Se eu falar demais, você me interrompe, que filosofia faz a gente... Não, imagina, a filosofia é isso aí mesmo, é bate-papo, conversa longa, porque você vai lembrando. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando felicidade. O Schopenhauer, ele tem uma visão muito particular sobre a felicidade, né? Ele diz, assim, ele parte de um pensamento filosófico pessimista. Ele é uma criatura pessimista. Ele já é pessimista por ele mesmo. Ele bebe da mesma fonte que o Kant. Então, ele tem ali uma razão profunda. Ele tem algumas coisas para ele, elas não vão fazer um sentido como esse que você falou do Clóvis. Então, assim, se você tá feliz, putz, todas as coisas vão fluir bem. A positividade vai estar aqui em cima. Mas você também tem que manter esse negócio aqui em cima, porque qualquer coisinha que tire você daquele estado já dá uma desequilibrada. Verdade. Mas o Schopenhauer, ele já vem numa constante de que é assim, a felicidade não existe. A felicidade é uma busca eterna daquilo que você acredita que pode chegar, mas ela não vai chegar. E é exatamente aí que eu quero chegar. Não seria o ser humano, às vezes, masoquista? Acredito que sim. Quer ficar sempre naquela ideia do que, nossa, mas isso podia... Às vezes fica essa sensação quando eu olho para algumas pessoas. Nossa, mas se essa pessoa não fosse desse jeito, mas se essa planta não tivesse nesse lugar, parece que é aquele lance do outro que a gente estava falando no começo da nossa conversa. Então, parece que é sempre, como dizia Sartre, o inferno são os outros. Não é isso? Isso. Os outros não sou eu, são os outros. Então,
dentro dessa ideia, será que não é isso às vezes que a gente vê muito acontecendo? Você como gestor, como coaching, você não percebe às vezes que parece que o ser humano, não estou falando que é especificamente a moçada que está ali naquele momento, naquela empresa, a constituição do ser humano, parece que ele sempre é um penadinho, ele está sempre mal, para baixo, tudo não vai dar, é assim, não vai dar certo. Nossa, se aquele carro fosse meu, mas ele mesmo não move uma energia para ele ter aquele carro, uma felicidade, não dá um impulso na vida dele. Então, às vezes não acha que é isso que acontece lá, mas às vezes não parece que o mundo corporativo está muito kantiano? Vou falar para você um trecho do livro do Gabriel Garcia Marques. A sabedoria nos alcança quando não nos serve de mais nada. Perfeito. É uma realidade, sim, Cláudia, é uma realidade. Não dá para generalizar, claro, mas você vai verificar muito no mundo corporativo pessoas acomodadas em sua zona de conforto. Eu gosto muito, né? Agora eu vou sair um pouco do cenário e vou entrar para filmes, séries. A série Suits, que eu adoro, eu acho sensacional. O personagem protagonista principal, Harvey Specter, ele fala assim: as pessoas preferem aqui, eu quero viver minha vida aqui. Então, você tem que ter esse padrão para você. Você tem que ter um padrão mais alto, você tem que querer coisas maiores, ter um objetivo maior e buscar isso. E isso não é de forma nenhuma, eu sei que às vezes é muito taxado disso, isso é uma prepotência, isso é uma arrogância, você tem que ser mais humilde. Forma alguma tem a ver com humildade, nada. As pessoas precisam buscar aquilo que elas desejam, elas precisam conquistar aquilo. Isso não significa passar por cima de outras pessoas, não significa você obter favores para conseguir prejudicar outras pessoas, não tem nada a ver com isso. Você precisa ter atitude, buscar aquilo que deseja. Então você vai querer encontrar essa felicidade, você vai querer encontrar aquele emprego, você vai querer conquistar aquele trabalho como? Correndo atrás, fazendo. Poxa, mas eu já fiz tanto, já lutei tanto e mesmo assim eu não consigo o meu resultado. Existem duas situações. Ou você não lutou o tempo suficiente ainda, você precisa lutar mais, ou você está no caminho incorreto. Ou seja, pode ser até que aquilo que você está buscando não seja para você. Sim. E é isso que você tem que analisar. Então, ou seja, esse percurso todo está envolvido a si próprio, que é trabalhar e fazer isso acontecer. Então, há sim esse cenário de vitimização, de encontrar, poxa, isso não dá certo, eu não quero, isso é uma porcaria, eu vou fazer de qualquer jeito, isso não presta. Ou quando você conquista algo, você não valoriza, você se vitimiza, transformando isso num problema diário. Tem uma coisa que a gente fala num treinamento, que eu tô tentando me recordar aqui para poder isso, porque é muito, muito assertivo. Tem aquele funcionário que a gente brinca, né, na verdade, falando do funcionário complicado, um funcionário chato. Esse é o termo exato, funcionário chato. Que é aquele que ele acorda na segunda-feira reclamando que é segunda-feira, aí na terça, na quarta e na quinta ele também reclama disso, só que na quinta ele consegue um pouquinho de inspiração, porque daí é sexta-feira. Quando chega essa sexta-feira, aí que ele respira, tô aliviado, chegou sexta-feira, tô livre das minhas atividades, dos meus trabalhos, das minhas obrigações. Aí chega o final de semana, ele é tão pessimista, tão negativo e tão vitimista que ele estraga o churrasco da família, porque já está intrínseco nele ser dessa forma. E aí vem o domingo, que é o dia onde ele pausa, respira, já está reclamando da segunda-feira que vai começar e vai recomeçar a semana. Então, é uma situação que dentro do trabalho de coach comportamental, em treinamentos, no diálogo entre amigos, nas lives sobre filosofia e comportamento humano, eu procuro muito frisar isso. Transforme a sua vida. Não espere o ambiente transformar. Você que tem que transformar o ambiente. Procure fazer o melhor, esteja preparado para as oportunidades, converse, aproveite, relacione-se. O não você já tem, então tente o sim. Aproxime-se, fale, coloque pontos que são determinantes, que podem fazer você ter um resultado muito positivo. Só depende de você. E se der errado, tudo bem. Vira a página, segue adiante e consegue. Não adianta você ficar na empresa, no trabalho, no relacionamento pessoal, na vida se lamentando. Às vezes a dor vem de maneira inesperada. Sim. Trabalhe com a dor
naquele momento, vire a página e siga em frente. É a melhor forma de você ter a sua relação humana de uma maneira mais positiva. E só para finalizar essa parte, te deixar à vontade de continuar, eu me recordo que às vezes, assim, em algumas conversas, até perguntas que eu recebo pela internet, algumas pessoas falam, mas é fácil você escrever isso, falar isso, porque você já está acostumado, você sabe o que dizer, você já passou por isso, ou você teve uma oportunidade diferente. Não, isso eu construí na minha vida pessoal e profissional. E ainda que eu tenha passado por isso, eu aprendi com isso. Então está no momento de você aprender também, né? Ouvir um pouco mais a si próprio, lidar melhor com a sua autocrítica e com aquilo que você escuta das pessoas. Faça o filtro, absorva. Então, se nós estamos falando aqui, por exemplo, para as pessoas, nós estamos com propriedade, você falando da parte educacional associada à filosofia, eu falando da parte de gestão de pessoas associada à filosofia, porque temos propriedade de falar, porque além de vivenciar esse cenário, nós entendemos que esse caminho vai dar um bom resultado. Mas pode servir para você e não pode servir para outro. Ok, só que tenta fazer. Se você não tentar, você não vai saber se isso é viável ou não. Agora me diz uma coisa, o que você acha quando a gente pensa em filosofia? Como assim? A filosofia ela vai nos carregar para espaços e para conhecimentos que eles desmistificam as coisas. A gente vive tanto no mundo corporativo quanto no mundo educacional, qualquer universo, qualquer que seja ele, profissional, pessoal, enfim. Até com nós mesmos, nosso próprio eu. A gente cria, né, umas coisas na nossa cabeça, a gente acredita que algumas coisas elas fazem super sentido pra gente. Uhum. A filosofia com esse papel de racionalizar as coisas, de fazer mais próximo do nosso conhecimento algumas coisas, você acha que ela deveria, além da parte educacional, fazer parte de uma... Como é que eu vou explicar? Como uma preparação. A gente está lá. Estamos concorrendo à vaga de redator numa empresa. Aí você tem todo um processo, né, que você faz, um processo seletivo. Você acha que hoje, nos dias atuais, com o perfil do ser humano que a gente tem agora, é mais vantagem eu fazer um perfil psicológico ou um perfil filosófico dessa pessoa? Sem dúvidas, um perfil filosófico. Não tenho dúvidas quanto a isso. O perfil psicológico, e assim que me desculpem todos os meus amigos psicólogos, e sou um extremo admirador, leio sobre isso, procuro entender sobre isso, mas entendo que em alguns momentos, sem generalizar, sem culpar e sem ser um crítico destrutivo, a psicologia leva você a alguns momentos um pouco mais metódicos, com uma regra definida. E nem sempre isso pode ser, ao meu entendimento, categorizado ao ser humano. Quando você está tratando de pessoas, esse comportamento ele vai modificar, e ainda que ele tenha um padrão em alguns momentos, ele pode ser alterado conforme a criação, a cultura e tudo aquilo que gerou na vida da pessoa. Então a filosofia pode te mostrar isso de uma maneira mais profunda e de uma maneira mais clara, onde no entendimento de recrutamento e seleção, por exemplo, você compreende exatamente a característica do que aquela pessoa gosta. E você vai torná-la tão confortável a falar que ela vai se autodesafiar e vai mostrar quem realmente ela é. Né? E nem sempre você pode subjugar. Eu percebo, às vezes, testes que são feitos dentro, ou pedidos, às vezes até no meu trabalho de consultoria, assessoria, para que sejam feitos testes corporativos no recrutamento e seleção, como uma forma de você realmente selecionar e tirar pessoas daquela etapa. E o teste, às vezes, é relativo. A pessoa pode se tornar um exímio funcionário. E aquele teste psicológico pode ter sido um momento. Então, eu entendo que é errado julgar dessa forma. Eu entendo que você tem que conversar, analisar o comportamento, analisar de uma maneira filosófica esse entendimento. Né? A necessidade do resultado te expõe as empresas, às vezes, a querer fazer uma coisa tão dinâmica,
sem tempo para as pessoas que estão à frente dessas etapas, no caso RH, para que ela não tenha a etapa de conseguir realmente construir da maneira adequada como tem que ser. Vou te dar um exemplo, uma frase muito, muito contundente que eu uso para a vida e que dá para usar nesse termo também. Tá? Falar um pouco de música, eu sou apaixonado por The Doors, né? Jim Morrison sempre foi uma grande referência para mim, tanto musicalmente quanto em termos de filosofia e tudo mais. E ele é muito claro quando fala assim, né? Se expõe ao seu medo mais profundo. Quando você se expõe a esse medo mais profundo, você lida com ele e ele desaparece. Ou seja, você não tem mais medo do medo. Então, qual a melhor forma de você trabalhar num processo seletivo do que você vê a pessoa como realmente ela é? Então, gestores, líderes, eu entendo a demanda, entendo as necessidades, às vezes que precisa de uma certa rapidez, mas se você vai contratar alguém, por exemplo, a um cargo de gestão, não peça para o teu RH fazer a entrevista em 2, 3 dias e te entregar um candidato perfeito. Não, vai ter essa pessoa. Eu preciso que essa entrevista pelo menos tenha, assim, e ainda vai ser uma avaliação inicial, que você não tenha certeza que isso vai se prolongar, que aquele comportamento vai se prolongar, será ainda uma tentativa, né, um pré-julgamento, mas que a gente possa ter uma conversa dessa, bater um papo de pelo menos 2 horas à vontade com o candidato, e não faça pegadinha, né, de fazer o candidato sair lá do extremo para poder ter essa conversa com ele e depois chamar 2, 3 vezes. Não faça tudo num dia. Tente angariar isso da melhor forma possível. E depois que contratar, no processo... Isso é outra coisa que se eu pudesse, eu modificaria. Talvez eu até possa, né? Porque eu estou vendo essa ideia. E de fazer com que as integrações de empresa durassem dentro desse período de integração. Muitas vezes o processo de 3 meses, Cláudia, onde as empresas colocam um funcionário para ser avaliado, ele é para ver como é que ele vai exercer o trabalho. E de maneira nenhuma... É operacional, né? É operacional, exatamente. Não é para avaliar o comportamento dele. Você não sabe como ele vai... Ele está precisando passar naqueles 3 meses, ele pode ser o melhor técnico possível. E, de repente, se transformar no maior vilão dentro da empresa. E, então, é necessário esse tempo. É necessário usar a filosofia, a análise comportamental e, principalmente, o olho no olho. Isso é muito necessário. É aí que você vai ter o candidato de fato. Testes. Ok. É o que a gente vive no mundo... Isso que você está falando é o que a gente vive no mundo educacional. A gente traz a filosofia para dentro do universo educacional, só que assim, a gente, enquanto está no processo de formação do professor, a gente entuxa esse ser humano de teorias educacionais. A gente entuxa esse ser humano de filósofos, de pedagogos, de um monte de coisa. Só que na prática é outra coisa. Que professor vai lembrar do que Parmênides, do que Aristóteles, Platão falou? Não tem essa. Dinâmica da sala de aula é outra história. É assim, quer entender o que é prática? Entra e vive aquele universo. E tudo também vai depender de que escola e de que clientela você tem. Ponto. Pensando na relação humana, tipo, de amizade, familiar, é a mesma situação. As pessoas, elas têm que entender o quê? O comportamento humano, ele não está, na minha concepção, ele não está atrelado a condicionamento de ações. E o que eu percebo muito é um condicionamento humano e não um comportamento humano. Então, é assim, eu sou acionado para dar essa resposta nessa situação. É isso que eu vejo. E todos somos, porque parece que o mundo tornou-se um lugar assim. Ou você dá essa resposta ou você está fora desse padrão. E isso é muito ruim, porque aí a gente vê o número de suicídios aumentando, a gente vê pessoas com depressão, um monte de coisa. Não dá, não dá, não dá, não dá. Beto, a gente já está indo para o final. Eu quero que você me dê as suas considerações. A gente fez isso muito rápido. Tem gente falando aqui que a gente precisa fazer uma outra live, porque esse assunto merece outra live. E a gente vai fazer uma continuidade disso aqui. A gente ainda não falou nada de pré-socrático. A gente nem saiu ainda desses caras. Legal, muito bom. É uma delícia essa conversa e realmente ela vai fluindo. E por mais que a gente tente planejar, às vezes, um tempo para administrar, a filosofia faz com que você vá embora e vai fluindo. Quando você vê, você já está virando a madrugada conversando. Fazer isso como o Drummond falou, estão atrasados nos gregos.
Muito legal. Cláudia, eu quero só agradecer você pelo convite. A equipe do Regentes e Concordâncias é sensacional. Recomendo a todos que puderam participar e quem irá assistir a live depois de gravada, que siga, que é uma página muito bacana, muito legal e te ajuda, agrega muito. Transformação é muito importante para todo o ser humano. Obrigada, Beto. Imagina, eu tenho que agradecer a você e a todos. Convido a visitar nossas páginas aqui no Instagram, @beto.camp, @camp Gestão de Pessoas, Facebook Beto Camp, YouTube Beto Camp e LinkedIn Beto Camp. E obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço, porque assim, o bate-papo com você flui tanto que a gente não bota reparo na hora. Então é assim, é conversa para ficar, haja café filosófico para nós. É verdade. Então, Pessoal, obrigado a se vocês todos. gostaram dessa live... Uma ótima noite. Boa noite, Beto. Se vocês gostaram dessa live, depois dá uma olhadinha lá no IGTV do Regências, que está gravadinha lá para vocês, tá bom? Beijão, boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite a vocês, a todos. Boa noite. Beijo, Cláudia. Obrigado. Tchau. Tchau.